Seja muito bem-vindo ao Cloud Security Insight de hoje. Eu sou Marcos Vinícius, especialista em cibersegurança, Microsoft MVP em Cloud Security e também sou criador da Security Academy, um treinamento especializado em segurança da informação com ênfase nas soluções Microsoft, feito justamente para ajudar profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e avançar as suas carreiras, desde iniciantes até especialistas. Então vamos lá para o episódio de hoje. Microsoft Defender for Cloud Apps. Essa é uma solução essencial que nós temos aqui no mundo Microsoft para monitorização e controle da utilização de aplicações na cloud, tá? Talvez você possa encontrar documentações, blogs, algum site na internet, algum vídeo no YouTube que faça uma referência a essa ferramenta ou essa solução com o nome antigo dela, tá? Anteriormente ela era chamada de Cloud App Security, tá? Antigamente ela tinha esse nome e ela foi renomeada pela Microsoft, né? Então a Microsoft ela alterou o nome para Defender for Cloud Apps. Mas é importante deixar aqui a observação que as funcionalidades continuam exatamente as mesmas. É óbvio que a ferramenta evoluiu, a ferramenta criou novas capabilities, né, novas capacidades, mas ela continua exatamente a mesma mecânica, tá? A mesma ideia, a mesma teoria que existia. O Defender for Cloud Apps, ele funciona de uma forma semelhante ao que a gente chama de Cloud Access Security Broker, tá? Ou normalmente as pessoas chamam isso de CASB, CASB, e é justamente a sigla para Cloud Access Security Broker, o que permite monitorizar, proteger e controlar o acesso a aplicações e dados dentro da cloud, tá bom? É importante também lembrar que o Cloud Apps ele é totalmente transversal às soluções que nós temos dentro da Microsoft, ok? Mas ele também tem a capacidade de olhar para outras coisas, tá? Ao contrário de algumas soluções clássicas, vão se chamar, ou soluções CASB físicas, tá? Que existe essas soluções que requer a instalação de um dispositivo de segurança na rede. Então, eu tenho ali uma caixinha que eu vou colocar lá dentro do meu data center e ele vai fazer esse tipo de análise. O Defender for Cloud Apps, ele não é assim, ele funciona 100% baseado na cloud, tá? Ele é um serviço cloud native. Ele vai estar funcionando, ele foi desenvolvido, ele foi construído para olhar ali justamente para as funcionalidades de cloud, tá bom? Ele vai interagir diretamente com dispositivos e aplicações dos meus utilizadores para justamente monitorizar atividades em real time, em tempo real. Ele vai bloquear acessos não autorizados e ele também vai prevenir a utilização de aplicativos não autorizados. É uma coisa que a gente chama de Sheldon IP, tá bom? E uma das funcionalidades mais importantes que o Defender for Cloud Apps tem é justamente a capacidade de identificar e bloquear serviços cloud não autorizados, ok? E com isso ele vai garantir que os meus utilizadores utilizam apenas as aplicações aprovadas pela empresa, pela organização. Então, os meus utilizadores só podem usar aquilo que eu disser que ele pode. Por exemplo, se a minha empresa, se a sua empresa, ela permitir somente o uso do Dropbox Business, né, a versão Business, o Enterprise, para armazenamento de ficheiros, ou até mesmo o OneDrive Business, para armazenar os ficheiros que os colaboradores têm, o Defender for Cloud Apps ele pode impedir, por exemplo, que os utilizadores façam upload de ficheiros para uma versão personal, tá? O Dropbox tem a versão personal, o OneDrive também, e ainda tem um outro detalhe, ele consegue ter essa capacidade de filtrar somente aquela aplicação na versão Enterprise, mas ele também pode, vou dar aqui um outro exemplo, a minha empresa ela decidiu que somente o OneDrive é a ferramenta de armazenamento de ficheiros, né, essa parte de file server, de forma
em cloud, né, web. E daí, então, a partir disso, se eu tentar dentro da empresa, com a máquina da empresa, subir um arquivo, fazer um upload desse arquivo para um Dropbox ou para um Google Drive, ela já me bloqueia de cara, porque ela fala, olha, não, você só tem permissão para fazer isso com o OneDrive, tá? E ainda assim eu poderia limitar a OneDrive Business e não a versão Personal. Então também tem essa proteção, eu vou chamar aqui de Information Protection, nessa parte de proteção das minhas informações. O Defender for Cloud Apps, ele oferece uma camada adicional de segurança e conformidade, porque ele vai permitir eu monitorizar atividades sensíveis e comportamentos suspeitos dos meus utilizadores, como, por exemplo, eu posso detectar o acesso a websites, a aplicações que não são autorizadas, eu posso bloquear serviços que não foram aprovados pela minha empresa, então é a prevenção, né, de uso do Sheldon IT. Eu posso registrar quem acedeu, né, quem abriu, quem acessou, quando, de onde, porque justamente eu vou ter essa geração de alertas, logs detalhados de tudo o que aconteceu. Eu posso, por exemplo, impedir que os meus utilizadores iniciem sessão em contas pessoais, né, de aplicativos, como eu acabei de falar do OneDrive e do Dropbox, no ambiente de trabalho. Então aqui seria uma funcionalidade de atuar como um proxy reverso, vamos assim dizer, tá? Ou seja, se o meu utilizador tentar abrir ali uma aplicação pessoal ao invés de uma conta empresarial, o Defender for Cloud Apps ele bloqueia a sessão e obriga o utilizador a utilizar uma conta empresarial, caso contrário ele não passa para frente. Além disso, ele tem a capacidade de identificar, a última vez que eu vi, eu nem lembro mais se tem na documentação, mas eu estava lendo em algum lugar e era coisa da Microsoft, tá? Não lembro se era documentação, se era alguma apresentação que foi feita, algum PPT, mas dizia lá que ele tem a capacidade de identificar mais de 16 mil aplicações SaaS, tá? E ele consegue justamente avaliar os riscos associados a cada uma delas. E aí, obviamente, ele vai me ajudar a decidir quais é que eu devo permitir ou não. Outra funcionalidade importante é a integração com políticas de conformidade do Microsoft 365, tá? Por exemplo, se a minha empresa tiver requisitos de GDPR, IPA, PCI, o Defender for Cloud Apps ele pode garantir que os dados sensíveis não são partilhados de forma indevida, tá? Se um ficheiro, por exemplo, tiver ali dados sensíveis, como um número de cartão de crédito, ou informações médicas, o sistema ele consegue impedir que o utilizador partilhe isso para fora da organização. Então, além de monitorizar as atividades na cloud, o Defender for Cloud Apps ajuda a detectar e mitigar ameaças cibernéticas que possa vir estar acontecendo, possa vir bater dentro do meu ambiente, tá? Por exemplo, uma análise comportamental e detecção de anomalias. Então, ele vai me ajudar detectando comportamentos suspeitos, como início de sessão a partir de países incomuns. Ele vai gerar alertas automáticos para atividades que podem indicar um comprometimento de credenciais. A proteção contra malware e ataques, porque eu trabalho em conjunto com os sistemas operativos, né, operacionais dos meus utilizadores para identificar uma ameaça emergente. Ele pode ser integrado com o Microsoft Defender for Endpoint para bloquear os dispositivos que estão comprometidos. Na componente de política de remediação e de segurança, ele vai me ajudar a corrigir problemas de segurança antes que isso cause algum dano no meu ambiente. Ele permite automatizar respostas a incidentes, como, por exemplo, revogar o acesso ou bloquear utilizadores comprometidos. Então, essas funcionalidades do Defender for Cloud Apps acaba por tornar essa ferramenta uma ferramenta essencial para proteger os meus dados da empresa, para garantir uma conformidade de regulamentação de segurança e a capacidade que ele tem de integrar com várias outras soluções aumenta ainda mais a visibilidade e o controle que eu tenho sobre o meu ambiente cloud, tá? Eu poderia citar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, olha, se eu fosse citar aqui principais integrações que eu consigo trazer para vocês, por exemplo, a parte do Cloud Discover, que é usada para mapear todas as aplicações que são utilizadas no meu ambiente, né, na minha empresa, e ele identifica isso como serviço autorizado ou não.
Eu tenho o App Connectors, que é uma funcionalidade de integração que vai permitir eu configurar uma ligação segura entre o Defender for Cloud Apps e aplicações SaaS que foram aprovadas dentro do meu ambiente, como, por exemplo, um Dropbox Business, um Salesforce, tá? Ele tem uma outra componente também muito interessante, que é a Conditional Access App Control, que permite definir políticas para limitar ações dos utilizadores, como, por exemplo, impedir partilhas externas de documentos confidenciais, tá? Ou seja, ele chega nas minhas mãos com uma arquitetura totalmente flexível, tá? E que eu posso monitorizar atividades dentro e fora da minha rede empresarial e garantir que todos os dispositivos enviem informações de forma segura para a plataforma. Em resumo, o Defender for Cloud Apps é uma ferramenta poderosíssima para reforçar a segurança cloud dentro da minha empresa, justamente por conta desses pontos que eu falei para vocês. O uso de aplicações não autorizadas, a proteção de dados sensíveis, a garantia de conformidade com regulamentos e a parte de detectar e mitigar ameaças em tempo real no meu ambiente. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje do Cloud Security Insight? Bom, se a sua cabeça explodiu com tanta informação útil, imagina o que te espera lá no Fortaleza Digital, ok? Sabe aquela sensação de estar perdido no meio de tantas ferramentas da segurança da Microsoft? Pois é, o que eu vou fazer aqui no Fortaleza Digital é transformar isso em confiança, tá? No Fortaleza Digital você não só aprende, você domina essas ferramentas. É como você ter um mapa do mundo da segurança cibernética Microsoft nas suas mãos, tá? E aí, qual vai ser? Vai continuar no escuro ou vai se tornar um herói da segurança na sua empresa, né? Vai deixar a concorrência te engolir ou se destacar com um currículo de peso com certificações Microsoft e conhecimentos que vão ser usados para resolver os problemas reais, tá? Você vai viver com medo dos ataques cibernéticos na tua empresa ou quer ter a tranquilidade de saber que seus dados estão protegidos, tá? Clica aqui no link da descrição e garanta a sua vaga. A decisão fica do teu lado. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto aqui pra mim, compartilha isso com a galera e se inscreve no canal, isso vai me dar uma grande força, tá? A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço, tamo junto.